Bem, então vamos começar mais uma aula do nosso panorama bíblico. Semana passada nós finalizamos o panorama de fato, vimos todas aquelas 22 palavras que fazem parte do panorama de toda a Bíblia, e aí eu deixei como exercício vocês olharem essa imagem ou olharem cada slide e tentando explicar com suas palavras. Por exemplo, Deus criou todas as coisas, criou Adão e Eva, e aí a humanidade foi se corrompendo, né? Eu falei que aqui está faltando, poderia ter aqui dilúvio, a humanidade foi se corrompendo, chegou até Noé, e aí Deus derramou o dilúvio, e o pessoal começou a se multiplicar novamente, Deus chamou um homem chamado Abraão, e aí contando a história só através dessas palavras. E aí quando vocês conseguirem fazer isso, vocês vão estar com essa metanarrativa gravada na cabeça, esse todo da Bíblia gravado, né? E aí aqui é o resumo, né, da Bíblia, do Antigo Testamento, o Gênesis, a vida dos patriarcas, né, ainda no livro de Gênesis. Gênesis 1 a 11 é a criação, o princípio de tudo. De 12 a 50 são os patriarcas. Depois vem o povo de Israel. E hoje nós vamos estudar um pouco mais profundamente a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Torá, ou Pentateuco, vem de Penta, né? São os 5 primeiros livros da Bíblia. Então aqui são os livros do Antigo Testamento, olha que interessante. O Pentateuco, eles são divididos em 5 blocos. O Pentateuco, os livros históricos, os poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Então, no Pentateuco nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Esses são 5 livros chamados de Torá ou Pentateuco. Depois nós temos os livros históricos. Não que os outros não... Por exemplo, Gênesis tem muita história. Números tem muita história. Mas é uma forma de dividir a Bíblia de forma mais fácil de entender, né? Então nós temos Josué, que é a continuação de Êxodo, né? A continuação do fim de Moisés, da vida de Moisés. Josué assume. Depois nós temos o período dos juízes, temos o livro de Ruth, temos os livros que narram a história de Israel, do Reino Unido, do Reino Dividido, 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis, 1º e 2 Crônicas, que há aqui muita repetição. Ó. Crônicas e Reis são basicamente a repetição. E aí quando vocês leem a Bíblia em ordem cronológica, a minha Bíblia em ordem... está aqui debaixo. Eu estou lendo a Bíblia em ordem cronológica esse ano, então ela vai mostrando os textos, mostra um texto de 1 Reis, um texto de 1 Crônicas. Por quê? Porque eles falam da mesma coisa, né? O livro de Esdras, Neemias e Esther. Esther está um pouquinho, está nesse período aqui no final. Ó. Esther já é no reino dos persas. Então esse período aqui, depois que eles vão começar a reconstruir Jerusalém. Então a história da Bíblia gira em torno basicamente disso aqui. Todos os livros poéticos dos profetas maiores e menores estão inseridos em algum lugar aqui dentro. Ó. Então, por exemplo, Jó está inserido na época de Gênesis, que era patriarca Abraão, né? Jó veio na época de Abraão, mais ou menos. Os salmos são de Davi, que estão aqui em 1 Reis, 1 Samuel, 1 Reis. Os provérbios, Eclesiastes e Cantares, os livros de Salomão, estão aqui em 2 Reis. Isaías foi um profeta que profetizou a queda do reino do norte, de Israel. Então, Isaías está inserido aqui no período de 2 Reis, no finalzinho de 2 Reis, antes da queda de Jerusalém. E assim por diante, Jeremias. Cada profeta está inserido em um momento histórico aqui desses livros. O mesmo ocorre com os profetas menores. Tá? Então, esse é o resumo do Antigo Testamento. Os livros, né? E aí, aqui já está com o outro slide que já está dando para ver, a gente pode gravar isso aqui da seguinte forma: 5, 12, 5, 5, 12. Isso aqui é o arco do triunfo, é uma forma que a gente tem para gravar esses livros. Ó. 5 Pentateuco, 12 históricos, 5 poéticos, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Aqui é só lembrar,
O profeta maior tem menos, o profeta menor tem mais. Então é fácil, né? Então eu fiz até um rap para gravar essa música, é tipo assim, ó. 5, 12, 5, 5, 12, 5, 12, 5, 5, 12. O rap não é muito bom, mas é uma forma de fazer com que você... Às vezes o que é feio, o que é engraçado, ajuda a gente a gravar. Então, lembra desse rap 5, 12, 5, 5, 12, 5, 12, 5, 5, 12, que vocês vão lembrar. 5 Pentateuco, 12 históricos, 5 poéticos, 5 profetas maiores, 12 profetas menores. Então, quando a gente olha a Bíblia dessa forma, a gente se situa melhor na Bíblia. Então, quando alguém fala, por exemplo, abra no livro do profeta Jeremias. Então, aqui, ó, os 5 estão aqui mais ou menos. Depois vem 12. Aí depois vem 5 poéticos. Jeremias está depois dos poéticos. Então, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Ó. Eu sei que depois de Provérbios vem Eclesiastes. Aí depois começam os profetas maiores. Isaías, Jeremias vem depois. E aí, com o tempo, você já vai gravando. Ó, Jeremias, achei. Então, você acha os livros da Bíblia de forma muito mais rápida, quando a gente sabe isso. E a gente se situa na história também, né? Então, isso aqui ajuda a gente a gravar os livros da Bíblia, tá bom? 5:12, 5:5:12. É bem fácil de gravar. E hoje nós vamos entrar de forma um pouco mais aprofundada. Nós já vimos o panorama, né? Nós já sabemos aquelas palavras todas. Então, quando a gente vai ler o livro da Bíblia, o Gênesis, por exemplo, naquele panorama, a gente fala de criação, aí fala da corrupção, fala de dilúvio, depois fala de Abraão, Isaac e Jacó, né? Dos profetas, dos patriarcas, até fazer o link com o Egito para vir Moisés. Só que agora nós vamos destrinchar um pouco mais o livro de Gênesis. Então essa imagem aqui, ó, mostra o seguinte: Gênesis 1 e 2 fala da criação, né? Gênesis 1 fala da criação de forma mais abrangente e Gênesis 2 da criação de forma mais detalhada, principalmente da criação do homem, né? Conta os detalhes da criação do homem, que foi que ele tirou da costela. Gênesis 1 não conta esses detalhes. Gênesis 1 diz que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E no Gênesis 2 fala que ele botou Adão em sono, retirou uma costela. Então é mais detalhado, né? Conta que colocou eles no jardim para guardar e cultivar. Então Gênesis 1 e 2 conta a criação. De 3 a 5 mostra a queda, mostra a corrupção do ser humano, né? Em Gênesis 3 tem a queda de Adão e Eva, e aí todas aquelas repercussões que acontecem, todas aquelas consequências, né? Eles começam a ter medo de Deus, então a relação com Deus é quebrada, eles começam a acusar uns aos outros, então a relação com o próximo é quebrada, eles começam a ter muitos problemas, a terra é amaldiçoada, enfim. Aí depois, em Gênesis 4, tem a morte de Caim e Abel. Então, já mostrando os efeitos da queda, né? Os problemas da queda que ocorreram no ser humano. E aí de 6 a 9, o gênero humano vai se corrompendo gradativamente até chegar a um limite em que Deus fala assim, não dá mais, eu preciso intervir. E aí Deus vem com a condenação, ele traz o dilúvio por causa da maldade humana. E aqui o nome principal é Noé, né? Que ele constrói a arca, vem o dilúvio e é um novo recomeço da humanidade com o pacto, né? O arco-íris, isso quando eu vi a primeira vez eu achei sensacional. O arco-íris é como se fosse, e eu já vi um vídeo mostrando um arco-íris completo, é um arco. O arco-íris não é só meio arco. A tendência do arco-íris é formar um arco completo. Então esse arco-íris é Deus mostrando quando tiver chuva, ele vai colocar o seu arco no céu e vai mostrar, olha, nós temos uma aliança. Eu não vou mais trazer dilúvios sobre a terra. Então é maravilhoso, né? E aí, a partir do versículo 10 a 11, do capítulo 10 e 11, mostra as nações, a formação das nações, dos povos, que eles tinham uma só língua. Depois vem a Torre de Babel, no capítulo 11. E aí vai mostrando tudo relacionado às nações e a confusão que eles
geraram, né, por causa da maldade humana. Tem a Torre de Babel, o famoso caso da Torre de Babel. A partir do verso 12 até 24 é a história de Abraão, né? Deus escolhe Abraão, pede para ele sair da terra, e aí ele sai e vai peregrinando até a terra de Canaã, sem saber para onde iria. Deus pede para ele sair e não fala para onde ele iria. Estou tendo que vigiar minha cachorra aqui, gente. Deus faz uma aliança com Abraão, promete que ele seria pai de muitas nações, promete um filho, aí tem toda aquela história. Então aqui a gente está destrinchando um pouco mais, mas perceba que dentro de cada história tem muito mais história. Então aqui tem a história de Abraão, que ele tem a Ismael, depois que a história dele com Sara, o nascimento de Isaac miraculoso, a visita dos anjos, né? Enfim, tem muita história aqui de Gênesis 12 a 24. Tem a promessa da circuncisão, a destruição de Sodoma e Gomorra. Deus pede para ele sacrificar Isaac. Então é muita história, né? E aí Isaac, que é o filho da promessa, Isaac é falado pouco dele, ele é protagonista do capítulo 25 e 26 apenas. E ele tem dois filhos, Jacó e Esaú. E Jacó é aquele usurpador que toma a primogenitura. Na verdade, Esaú vendeu, né? Jacó ofereceu e Esaú vendeu a primogenitura. E Jacó vai do verso capítulo 27 até o 36 e mostra a mudança dele, a peregrinação dele, a fuga dele fugindo de Esaú, porque ele tinha roubado a primogenitura. Aí ele vai para a terra de Gósen, não, Gósen já é no Egito. Ele vai para uma terra em que ele encontra Jetro, e aí ele casa com Raquel, né? E aí ele trabalha 7 anos para Raquel. Labão engana ele, assim como ele enganou os outros. Labão engana ele. Eu falei Jetro é sogro de Moisés, gente. E Jacó é genro de Labão, que era pai de Raquel. É muita gente, né? Então, por isso que a gente tem que sempre rever. E Jacó, só que ele trabalhou 7 anos. Na noite de núpcias, Labão deu Lia para Jacó, enganou ele. Aí ele trabalhou mais 7 anos por Raquel, e ele tem essas duas esposas, e tem mais, cada uma tem uma concubina. Então, dessas 4 mulheres, Raquel, Lia, aí com suas duas concubinas, que vão surgir os 12 filhos de Jacó, que o nome dele é mudado para Israel, né, quando ele luta com Deus. E essas 4 mulheres vão dar à luz aos 12 filhos de Israel, que vão ser as 12 tribos de Israel, né? Toda a descendência de Israel vem dessas 12 tribos. E aí um dos filhos principais do livro de Gênesis é José, porque José vai ser vendido para o Egito. Olha o tanto que fala da vida de José, 13 capítulos, até do 37 ao 50. E vai mostrando como José foi escravizado no Egito e o favor que ele teve no Egito, que foi usado por Deus para a preservação da família de Jacó e da descendência de Jesus, né? Porque por isso que Deus tinha que cuidar muito deles, porque eles eram o útero do Messias. Então Deus preserva a vida deles por causa daquela seca que haveria lá no Egito, em toda a Canaã. E José é usado por isso. José se torna praticamente faraó do Egito, né? Ele era o segundo no Egito. E aqui é uma outra linha do tempo, ó, mais ou menos as datas de cada um. Abraão, 2100, Isaac, Esaú, José e o governo dele no Egito. Ó. Olha o período que eles ficam no Egito. Aqui eles vão ser libertos lá próximo do ano de 1500, então totalizando 400 anos no Egito, né? E o livro de Gênesis termina com José, o povo no Egito, já dando a introdução para o livro do Êxodo. Então lembrando que Gênesis significa Bereshit, é origem em hebraico. E Êxodo é Shemot, que é saída. O livro de Êxodo já começa com o povo escravo no Egito, né? A ascensão de um novo faraó que não conhecia José nem Israel.
E esse novo faraó começa a escravizá-los, né? Porque o povo estava se multiplicando muito e o povo, faraó, para conter qualquer possibilidade de guerra, de rebelião, começa a escravizá-los para que eles não pensem, né? Satanás, ele quer sempre escravizar nossa mente, fazer com que a gente faça coisas sem sentido, para que a gente não pense nas coisas de Deus. Então, Deus queria que o povo voltasse para eles, mas o faraó fez com que eles produzissem tijolos, e cada vez com um serviço mais pesado, né? E aí que Deus chama Moisés. Então, do capítulo 1 de Êxodo, aí já estamos no segundo livro, tá? Gênesis, Êxodo. Do capítulo 1 de Êxodo até o 11, mostra basicamente a escravidão e o chamado de Moisés com aquelas pragas que Deus envia no Egito para fazer com que Faraó libertasse o povo do Egito, né? Aí do capítulo 12 ao 18 é a história da redenção. Vem o anjo, vem da morte, né? Mata a última praga, era a morte dos primogênitos, e aí institui-se a Páscoa. Eles saem do Egito e vão atravessar o Mar Vermelho, aquela a imagem mais famosa da Bíblia, o mar se abrindo. E aí eles vão até o Monte Sinai, param lá e vão sendo cobertos por uma nuvem e uma coluna de fogo. Né? Deus vai cuidando deles durante todo o processo. E aí do capítulo 19 até o 40, que é Deus se revelando, Deus fazendo uma aliança, trazendo a lei mosaica, né? O Êxodo 20 são os 10 mandamentos, traz a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. Deus institui, instrui o povo a fazer uma tenda, e aí o povo faz o bezerro de ouro, né? Nesse momento aqui, quando Moisés demora no monte, aí o povo faz um bezerro de ouro. Então, o livro de Êxodo é basicamente dividido dessa forma. Agora vamos relembrar como foi a saída do povo. Olha só que interessante. O povo estava aqui, ó, na terra de Gósen, lá no Egito. E aí, quando eles são libertos, lá em Êxodo 12, eles vêm passando aqui, ó. Aqui, provavelmente, nesse trecho aqui mais curto, ó, que eles atravessaram o Mar Vermelho. Então, não é uma travessia de milhares de quilômetros. Foi um trecho mais curto. E depois eles atravessarem o Mar Vermelho, eles vêm em direção ao Monte Sinai, que está aqui, ó. Deserto do Sinai, aqui, ó, Monte Sinai. O Monte Sinai está nesse ponto aqui. Então eles gastam, do Egito até aqui, eles gastam 3 meses de caminhada. Eles chegam aqui no Monte Sinai em 3 meses. E aí, isso começa em Êxodo 12, e vai até Êxodo 19. Eles vão chegar lá no Sinai, próximo de Êxodo 19. Por quê? Porque no 20 eles vão receber as tábuas da aliança, né? Então eles ficam 10 meses parados no Monte Sinai, gente, olha que interessante. E aqui era a divisão das tribos, ó. Aqui o tabernáculo estava no meio, e aí cada tribo estava disposta de uma forma, ó, formando um quadrado aqui, ó, gigante. E aqui o monte, né? Aqui que Moisés subia para falar com Deus. Então, durante todo o restante do livro de Êxodo, do capítulo 19 até o 40, é Deus dando as leis para o povo. Por que que ele está tirando um povo do Egito e ele precisa ensinar esse povo a ser uma nação agora? Eles eram escravos. Eram pessoas escravizadas. Eles nasceram no Egito, era um povo totalmente pagão. Então Deus precisava ensinar eles, catequizá-los, né? E nesse momento, Deus começa a dar aquelas leis, né? As 10 mandamentos, as leis sobre escravidão, sobre propriedade privada, sobre responsabilidades sociais, sobre justiça, sobre o tabernáculo, como deveria ser o tabernáculo, as vestes do tabernáculo. Então, até o capítulo 40 de Êxodo, é muitos pontos da lei do sábado, são pontos básicos assim da lei do povo de Israel. E o livro de Levítico é escrito nesse momento aqui, nesses 10 meses em que o povo está parado aqui no Monte Sinai.
Então o próximo livro, que é Levítico, também é continuação de lei, regulamentação de vários pontos. É um livro que, para quem está lendo a primeira vez, chega a ser cansativo, porque é muita lei, que muitas delas são cerimoniais ou civis que não se aplicam a gente. Então, mas é interessante saber, né, como que o povo pensava, o que, que era válido para eles naquele momento. Então, todo o livro de Levítico é escrito nesse momento aqui, quando eles estão parado durante esses 10 meses no Egito, no Monte Sinai, no pé do Monte Sinai. Então nós já vimos Gênesis, Êxodo, Levítico. O próximo livro é o livro de Números. Números, é a continuação da peregrinação. Então, em Números 9, eles deixam o Monte Sinai e vão rumo à Terra Prometida. E aí, antes de deixarem o monte, já tinha dado. Eles ficaram 3 meses até chegar no Sinai, depois ficaram lá mais 10 meses. Então, nesse momento aqui, já tinha dado 1 ano da saída deles. Então, aqui eles celebram a segunda Páscoa, né? A primeira fora do Egito. Eles instituíram a Páscoa lá no Egito, e aqui eles celebram a Páscoa pela primeira vez fora do Egito. Então tem todos os elementos, tem o cordeiro, tem as ervas amargas, o pão sem fermento, e cada elemento desse, o cordeiro era para lembrar do sangue do cordeiro que foi passado lá no Egito para livrar o anjo da morte, que o sangue do cordeiro livra eles da morte, e como eu falei na última aula, tudo isso apontando para Jesus, né? Um dia viria o nosso cordeiro pascal. As ervas amargas, para eles lembrarem do tempo amargo da escravidão do Egito. Os pães sem fermento, para eles lembrarem que eles saíram com pressa. Não teve tempo de fermentar a massa, né? Então, os elementos da Páscoa judaica, que a gente viu lá na igreja, na última ceia, na Páscoa, né? Eu levei para vocês verem. Cada um tem um significado. Então, em Números 9, eles saem do Monte Sinai e vão em direção à Terra Prometida, que é lá em cima, ó, que é a Terra de Canaã. Então, em Números 10, mostra que eles saem do Monte Sinai, que está aqui, ó, vão caminhando, beirando o mar e chegam ao deserto de Cades Barneia. Então, eles demoram 3 dias para chegar até aqui. Aqui foi uma andada bem rápida, né? Eles demoraram 3 meses daqui até aqui, e daqui até Cades Barneia, eles demoraram 3 dias apenas. Isso está lá em Números 10. E aí, em Números 13, o povo, Moisés escolhe 12 homens, um de cada tribo, para eles espionarem a terra que eles iriam tomar posse, né? Era a terra prometida desde Abraão. Então eles iriam tomar posse dessa terra. E aí os espias voltam com os frutos, né? Os frutos grandes daquela terra, os cachos de uvas enormes. E o relatório dos espias não é favorável, né? O relatório não é favorável. Eram 12 homens, 10 deles desanimam porque eles viram que a terra era muito forte, pessoas muito fortes, eles viram que eram gigantes, né? E eles ficaram com medo. Eles esqueceram que quem tinha falado com eles para ir era o Criador dos céus e da terra. Mas 2 homens não se perderam nesse caminho, Josué e Caleb. Eles falam, não gente, nós vamos entrar porque Deus nos prometeu. Se Deus prometeu, nós podemos entrar. Gente, só um segundo, que a Lídia chegou aqui, só um segundo. E aí Josué e Caleb, eles não entram nessa vibe de falta de fé e decidem e têm um relatório positivo para entrar na terra. Eles têm fé e falam, não, Deus que prometeu e ele vai cumprir, gente, então vamos parar com isso. Porém, Deus se ira com esse povo e decide trazer uma punição para eles, lá em Números 14. E qual que era essa punição? Eles estavam aqui em Cades Barneia.
todos os homens de 20 anos para baixo iriam morrer, porque quando esses homens trouxeram esse relatório, não, a terra é muito grande, esses homens desanimaram e começaram a desanimar o povo. Então Deus falou o seguinte: então tá bom, essa geração que não creu, eles vão morrer no deserto. Então Deus fez com que eles andassem 40 anos no deserto até morrer toda essa geração. Então todo esse trajeto aqui, ó, eles tiveram que voltar, descer até quase o Mar Vermelho e subir de novo. Eles ficaram 40 anos fazendo esse trajeto, andando em círculos aqui, até toda essa geração morrer. Das 10 tribos, dos homens de 20 anos para cima. E aí, quais foram os povos que entraram na Canaã? As 10 tribos de 20 anos para baixo, que durante esse processo eles foram crescendo, né, e se multiplicando, e toda a geração de Josué e Caleb, inclusive Josué e Caleb. Então Deus traz esse juízo para o povo, né? Eles ficaram andando 40 anos. Então imagina, o povo ficou 400 anos preso no Egito. Eles demoram 3 meses, não, eles demoram um ano e pouco para chegar perto da Terra Prometida, e aí isso aconteceu durante todo o processo, né? Eles desobedeceram, eles murmuraram durante todo o processo. Aqui foi só o cume, foi a culminação do que já estava acontecendo, né? Eles perderam a fé e aí ficaram rodando 40 anos no deserto até todo mundo morrer que tinha desobedecido. Então, de Números 14 acontece isso, e o restante do livro é mostrando essa peregrinação desse povo rodando no Egito, rodando no deserto, sem rumo. Então, e mais algumas leis, né? Tem algumas revoltas, algumas leis. Então, o livro de Números termina mostrando esse povo rodando no deserto durante 40 anos. E Números vai até o capítulo 36. Então, de Números 14 até 36 é o povo rodando no Egito, no deserto, sem rumo. Deus esperando toda aquela geração morrer, né? E aí vem o último livro. Então nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e por fim Deuteronômio. O que é Deuteronômio? Essa nova geração já estava pronta para entrar na Terra, só que ela era uma geração que tinha menos de 20 anos, quando eles estavam lá perto do Egito. Então Deus teve que reensinar toda a lei que ele tinha dado lá na metade de Êxodo e todo o Levítico. Deus repete toda a lei no livro de Deuteronômio. Então, Deuteronômio é repetição. Deuteronômio é a repetição da lei para essa nova geração que agora iria entrar na Terra Prometida. Então, eles repetem os 10 mandamentos em Deuteronômio 5. Deus traz novas tábuas da lei. Por quê? Porque lá no bezerro de ouro, quando Moisés demorou no monte e voltou, o povo desobedeceu, fez um bezerro e Moisés quebrou as tábuas da lei. Então agora Deus pede para ele subir no monte de novo, lá em Deuteronômio 10, para que ele escreva novamente os 10 mandamentos nas tábuas e ele guarde isso na Arca da Aliança, né? E também o livro de Deuteronômio relata a morte de Moisés. Deuteronômio 34, no final do livro, mostra a morte de Moisés e o fato de Moisés ter, no final da sua vida, perdido a paciência. Deus falou com ele, porque o povo estava reclamando de água. Deus falou, fala com a rocha que ela vai trazer água. E aí ele se irou e bateu na rocha com seu cajado 2 vezes. E Deus fala com ele, então você não vai entrar na terra por causa disso. Você vai avistar ela do alto do monte, mas não vai entrar na terra por causa desse seu pecado. Então, Moisés morre, e aí começa-se, aqui traz o tom para o próximo livro, que seria Josué, né, o primeiro livro histórico. Então aqui a gente fecha
o Pentateuco. Aqui é um resumo que eu fiz dos 5 primeiros livros, ó. Gênesis, criação de tudo. Criação de 1 a 11 e de 12 a 50, os patriarcas, até a vida de José, dando o início da escravidão lá no Egito. Então, de 1 a 11 de Êxodo, a gente tem a escravidão. De 12 a 18, a gente tem a redenção do povo, a tirada desse povo do Egito. E de 19 a 40, a gente tem a revelação, junto com todo o livro de Levítico. Por isso que Êxodo e Levítico estão juntos aqui, ó. Metade do Êxodo e todo o livro de Levítico trazem a revelação. Deus revelando as suas leis, o seu caráter, como ele queria que esse povo se portasse. E aí os dois últimos, Números e Deuteronômio. Em Números a gente tem a peregrinação do povo no Egito e a punição deles, né, porque eles desobedeceram, duvidaram. E o Deuteronômio é a repetição da lei para aquela nova geração, aquela geração que duvidou, aquela geração que era menor, né, que tinha menos de 20 anos, que Deus preservou para preservar todas as tribos. Porque se Deus matasse aquelas 10 tribos, só iam ficar 2 tribos, a tribo de Josué e Caleb. Então, para preservar todo o povo de Israel, Deus preserva os mais jovens, né, para manter a linhagem. Então, esse é o resumo da Torá, gente. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são 5 livros da Torá. Aqui, novamente, os livros para a gente lembrar. Ó. 5, 12, 5, 5, 12. Então, são 39 livros no cânon protestante, né? Porque o cânon católico romano são 76 livros, tem 7 livros a mais. Mas o nosso cânon é isso, 5.12, 5.5.12. E aqui é um resumo, aqui já na próxima aula. Aqui já é o Novo Testamento. Na próxima aula não, né? Porque eu vou continuar fazendo os slides aqui de cada período desse aqui. Ó. Nós vamos entrar nos livros históricos e vamos destrinchando um pouco de cada um deles, um pouco de Josué, Juízes. E aí eu vou ver o que nós vamos fazer. Se nós vamos fazer em ordem cronológica, por exemplo, Josué, quais os profetas estavam aqui nesse período, ou se eu vou fazer em ordem do livro da Bíblia. Eu vou pensar depois qual vai ser a forma mais didática para vocês, tá bom? Então é isso. Aguardo vocês na próxima aula. Deus abençoe vocês. Vocês tenham mais interesse pela Bíblia e que o Espírito Santo, através desse interesse seus, derrame sobre vocês cada vez mais revelação de quem Ele é para a salvação da alma de vocês e para que a vida de vocês seja melhor aqui na terra já. Que a salvação ela é expressada já nessa terra, tá bom? Deus abençoe e até a próxima aula.